Os ataques e os múltiplos casos de violência causados por integrantes de torcidas organizadas de clubes alagoanos têm gerado uma série de discussão sobre o problema. O pior é que essa situação é antiga. Nos últimos meses, alguns casos ganharam uma repercussão nacional. Recentemente, um torcedor do CRB foi vítima de espancamento e ao menos 12 pessoas estão por trás desse crime. 2 dos suspeitos já estão presos, que são o presidente e o diretor de uma organizada do rival CSA. Mas o que as autoridades devem fazer para combater esse crime? É isso que a gente quer saber. Eu vou trazer agora ao vivo, vou ao vivo agora até a Delegacia Geral, lá em Cruz das Almas, onde está a nossa repórter Maria Maciel, para que ela possa trazer detalhes e informações sobre isso. A segurança pública toda está engajada para acabar de vez com cenas lamentáveis como essa, né, Maria? Bom dia. Bom dia, Wilson. Olha, não só a Secretaria de Segurança Pública, mas também como inúmeros outros órgãos, como o Ministério Público, Defensoria. Então, existe toda essa preocupação porque esses atos de violência, eles têm se intensificado, principalmente fora dos estádios. E tem que ter uma solução, alguma medida que possa combater esse tipo de atitude. E é aí que entra essa discussão sobre o banimento das torcidas. Aqui do meu lado está o delegado-geral adjunto da Polícia Civil de Alagoas, Eduardo Mero, para falar um pouquinho sobre isso. A gente vê que esses últimos casos, de muita violência, inclusive esse outro, o último caso que aconteceu, desse torcedor que foi espancado brutalmente com um pedaço de madeira e pregos na ponta, Então, como é que vocês veem essa situação, já que inúmeros inquéritos estão aí abertos também investigando esses casos? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Wilson. A posição da Polícia Civil em relação a essas torcidas organizadas envolvidas nesses atos de violência é, de fato, pelo banimento delas. Existem investigações em andamento, essas investigações confirmam o envolvimento da cúpula dessas torcidas organizadas, de modo que o posicionamento da polícia é que não foram atos isolados por parte de alguns membros de torcida, o que obviamente não demandaria a nossa posição pelo banimento. Como é algo institucionalizado, provocado, fomentado pelos próprios líderes, a posição da polícia é que essas torcidas realmente não existam mais aqui no estado de Alagoas para que a população, o torcedor, as famílias possam continuar frequentando os estádios de futebol sem qualquer risco de serem ameaçadas, agredidas durante os eventos ou no entorno dele logo após os jogos de futebol. A gente fala, então, de um banimento permanente. Isso. Recentemente saiu uma recomendação do Ministério Público pelo banimento, eles intitulam banimento temporário das torcidas, dessa torcida organizada, mas a gente entende, de fato, que seria necessário, sim, que esse banimento seja algo permanente, essas torcidas não mais façam parte do cotidiano do alagoano. Essas torcidas, quando nasceram, o objetivo delas era justamente ter esse momento de confraternização, de amizade entre torcedores, só que esse objetivo foi totalmente desvirtuado. Hoje se tornaram organizações criminosas. Isso, verdade. A gente sabe que, inicialmente, o objetivo das torcidas organizadas é realmente confraternizar, unir torcedores de um mesmo clube e torcer para algo maior que é o próprio clube. Hoje, essas torcidas organizadas, elas se tornaram verdadeiras facções em alguns locais, e elas pensam muito mais nas ideologias da torcida, em conflito com torcidas adversárias, do que em torcer, em fomentar o próprio clube de futebol. E a preocupação principalmente é porque pessoas inocentes que não têm nada a ver com essas torcidas acabam sendo vítimas. Verdade. Um simples torcedor estando com a camisa de um clube com sua família pode ser vítima de violência por esses criminosos que se dizem torcedores do clube. Bom, e para dar esse encaminhamento, que procedimento será adotado? Então, existe um grupo de trabalho composto pela toda a segurança pública do estado de Alagoas, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, e esse grupo de trabalho está estudando as medidas necessárias para esse próximo passo. As investigações realizadas pela Polícia Civil em andamento, elas vão concluir, obviamente, em breve com o desfecho de todos os casos, identificação de todos os autores. Então, é uma ação dupla, tanto do ponto de vista criminal quanto do ponto de vista administrativo, no que se refere ao banimento dessas torcidas. Porque mesmo após essa responsabilização, a gente tem o caso do Peu, que várias pessoas foram presas e nem assim isso foi capaz de, diríamos assim, evitar que novos casos acontecessem. Verdade, verdade. E acaba existindo uma verdadeira guerra
entre as organizadas. Então, um caso de violência hoje de um torcedor, de uma torcida organizada com o outro, amanhã vai gerar a revanche, a vingança por parte da outra torcida. É isso que a gente tem o dever de evitar e vamos evitar. Muito obrigada pelas informações, né? A gente tem, então, aqui o posicionamento da Polícia Civil de Alagoas em relação a esse banimento, né? Acabar de forma, de uma vez, com essas torcidas envolvidas nesses atos de violência. Infelizmente, alguns pagam pelos outros, né? Mas se essas torcidas já não têm mais esse objetivo, né? Estão aí resultando em violência, essa briga entre eles, não faz sentido mais elas existirem. Pelo menos esse é o posicionamento e outros órgãos também devem ir também nesse mesmo sentido, como o próprio Ministério Público, né? Que já recomendou o banimento, mesmo que de forma temporária, dessas torcidas. Eu volto com você aí no estúdio, Wilson.